Bom dia, graça e paz. Nós vamos continuar o nosso culto, já adoramos ao Senhor. E agora nós vamos nos deparar mais uma vez com a palavra do nosso Deus. Eu queria convidar você para a gente ler um texto aí das Escrituras, em Efésios, capítulo 4, texto que nós estamos caminhando com ele. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 16. Se você ao chegar não pegou um boletim, por favor, os boletins ali atrás, e a mensagem, e o texto está copiado aí dentro. Aqueles que não têm a Bíblia podem fazer uso para ler. Tem tanto em inglês como em português. Diz assim a palavra do nosso Deus: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo, em amor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é misericordioso. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é fiel. Nos reunimos aqui diante do Senhor, mais uma vez, para cultuar ao Senhor, para dizer que os nossos corações estão elevados ao Senhor. E nessa hora os nossos corações estão expostos à Tua palavra. E é por meio da Tua palavra que a minha vida pode ser transformada. Então eu rogo ao Senhor, por mim, pelos meus irmãos aqui presentes, por aqueles que estão de maneira online, que a Tua palavra nesta manhã tenha poder dado pelo Teu Espírito para transformar os nossos corações. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, irmãos. Recapitulação rapidinho da carta de Efésios. Nós vimos lá no capítulo 1, 2 e 3, Cristo faz tudo por nós. Lembra que eu tenho falado isso? Você estava morto no seu delito e pecado, você não era povo, você era esquecido, você era contado como aqueles que não eram de Deus. Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou por nós, Ele nos salvou, Ele nos fez o seu povo. Paulo vai dizer que pegou os judeus e os gentios, juntou e fez um povo só, chamou isso de igreja, conquistou esse povo por meio do sangue dele. Nós não fizemos absolutamente nada para merecer isso. Nós não podemos acrescentar ou dar nada para a nossa salvação. Não há absolutamente um ato meu que possa me salvar. Jesus fez todas estas coisas e nos chamou para viver no corpo de Cristo. Agora, como nós vivemos esta nova vida? É agora que o capítulo 4 vai começar a falar para nós. Capítulo 4, 5 e 6. Paulo quer dizer a nós e ensinar a nós por meio do Espírito como que um cristão vive. O que nós devemos pensar sobre viver uma vida digna do Evangelho? Porque esse é o chamado lá no capítulo 4.
Vivam uma vida digna do Evangelho. Então ele vai começar a falar para nós que nós precisamos viver uma vida digna do Evangelho em todas as esferas da nossa vida. E a primeira esfera da nossa vida, que Paulo começa a dizer, é a própria igreja. Nós somos um corpo, nós estamos na igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Como é que a gente vive uns com os outros? Como é que a gente suporta o corintiano? Tem que ter alguma coisa para a gente fazer, para a gente viver uma vida em que todos nós, de diferentes lugares, de diferentes idades, de diferentes culturas, possamos celebrar a Deus em comunhão. Agora, imagina nós aqui plantando uma igreja com base com brasileiros, mas abrindo as nossas portas para que americanos, para que hispanos, para que indianos, que são aqui a turma que convive aqui conosco, para que essas pessoas também venham com a gente e convivam aqui com a gente e celebrem a Deus com a gente, glorifiquem a Deus com a gente. Como é que a gente faz para viver tudo isso? Porque é isso que as Escrituras querem que a gente faça. E então Deus vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar como que nós devemos viver esta vida. E aí a gente viu um pouquinho na semana passada a respeito disso, e hoje a gente vai continuar verificando que o Senhor reúne o seu povo como igreja. Por quê? Vimos que é na igreja, por meio da igreja, que o Espírito de Deus atua. Lembra que eu falei a semana passada? Vou falar novamente, até você entender essa lição. Não há nada que Deus ame mais do que a sua igreja. É por isso que Ele não vem buscar as outras coisas deste mundo. Ele virá buscar a sua igreja. Então a preocupação de Deus é que a igreja dele, vivendo nele e por meio dele, o glorifique. Faça com que as outras pessoas que ainda não estão na igreja tenham o desejo de estar na igreja. Tenham o desejo de saber mais sobre a igreja. E lembra, eu falei que a igreja não é esse templo, embora seja bonito, e todo mundo olha e aponte para ela e diz, vamos à igreja. Não. Eu costumo dizer que a igreja se reúne num templo. Quando acaba o culto aqui, o que acontece? A igreja sai, o templo fica. Né? Então nós somos a igreja. E é em nós que as pessoas precisam olhar. Se eu não me engano, foi... esqueci o nome dele, mas já vou falar. Ele disse assim, nós somos a Bíblia que o povo lê. Tem muita gente que não lê a Bíblia, não sabe da existência da Bíblia, não vai aprender nada com a Bíblia. Sabe por quê? Porque eles não vão ler. Eu lembro que quando eu me converti, em casa tinha uma Bíblia. Eu não sabia que tinha uma. Na verdade eu sabia, mas eu nunca tinha me interessado por aquilo ali. E aí um dia eu estava olhando na estante da minha mãe e estava a Bíblia lá. Eu falei, mãe, o que é essa Bíblia aqui? Ela disse, essa Bíblia era do seu pai. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 2 anos de idade. Eu me converti com 17. Quer dizer, aquela Bíblia estava em casa há 15 anos e eu não tinha absolutamente curiosidade de pegar naquela Bíblia. Nem a minha mãe tinha. Mas quando eu me converti, eu disse, tem uma Bíblia aqui. Ela disse, tem uma Bíblia aqui. Eu peguei aquela Bíblia e olhei dentro da Bíblia e disse, gente, ninguém nunca leu essa Bíblia, eu acho. Ou pelo menos já faz uns 20 anos que ninguém pega nela. E depois eu fiz uma dedicatória na Bíblia e fui lá e entregar para o meu pai. Falei, era sua, o senhor esqueceu, está aqui, ó. Toma a sua Bíblia de volta. As pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem você. Elas olham para a sua vida. Então a palavra de Deus nos convida como igreja a viver aquilo que Deus vai fazer em nós. E a Bíblia vai dizer que por meio do Espírito dele, ele vai agir. Então quando nós vamos servir ao Senhor, e nós usamos a palavra culto, e aqui a melhor palavra é no inglês, serviço. Essa ideia de serviço do culto, essa ideia de serviço ao Senhor, ela precisa estar em todos os ambientes da nossa vida. Por isso, eu e você precisamos caminhar observando o que Deus quer de mim por meio do Espírito que Ele me deu.
E esse texto vai começar a dizer o seguinte: Ele concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Há uma verdade espiritual que nós ensinamos na igreja, que é o seguinte: a partir do momento que você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, pelo menos um dom você já tem. Qual é, pastor? Não sei. Nós vamos ter que descobrir. Mas pelo menos um dom você já tem. Porque o Espírito de Deus trouxe você para a igreja, adivinha, para você servir, para o serviço. Jesus não trouxe você na igreja para você sentar. Sentar é um momento do culto, mas não é sua vida em culto, né? Então eu dizia que lá na igreja no Brasil, eu brincava com o pessoal, aqui não dá para brincar porque aqui é estofado. Lá no Brasil era madeira, né? Então aqueles bancos de madeira que tinha na igreja, eu dizia assim, tem crente que acha que ele tem o dom de lustramóvel, né? Que ele vem para a igreja e ele fica lustrando o banco da igreja. Não existe esse dom. O Senhor nos colocou com um propósito. Então, se você olhar aqui no texto que nós vamos ver, nós vamos citar aqui 5 dons. Mas se você ler depois lá na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 28 a 31, Paulo vai falar dos dons de novo. E lá ele vai falar de apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, dom de ajudar, dom de administrar, dom de falar em outras línguas. E lá em Romanos, capítulo 12, do verso 6 a 8, ele vai citar novamente. Aí ele vai falar, lá tem o dom da profecia, o dom de ministério, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de contribuição financeira, o dom de presidir, o dom de misericórdia. Então nós entendemos que esses são os 3 grandes textos das Escrituras que falam sobre os dons. Qual é o dom que eu tenho? O Espírito de Deus é que vai fazer isso aflorar em mim. É o Espírito de Deus quem vai conduzir a minha vida. Então sabemos o seguinte: eu e você, cristãos, somos capacitados por Deus para exercer dons espirituais que Ele nos deu. Contudo, o dom que o Senhor entrega para mim e para você tem um objetivo. Ele não deu um dom para você ser mais bonito. Não deu. Ele deu um dom para você porque com a sua vida Ele almeja alcançar um objetivo. E aqui que a gente precisa olhar para o texto e pensar o seguinte: quais são os objetivos? Qual o propósito que eu preciso alcançar com a minha vida? Qual o propósito que eu preciso viver nesta vida, viver uma vida digna? O que Deus escreveu para que eu viva para a sua glória? Então, seguindo no texto aqui, nós vamos observar que o apóstolo Paulo diz que Jesus subiu ao céu, deu dons aos homens, subiu também porque havia descido, né? Ele coloca essa expressão. Mas é interessante quando ele diz assim: Jesus subiu e ele subiu para preencher todas as coisas. Quando Paulo diz sobre esse preencher todas as coisas, eu me lembro de Abacuque, quando o profeta diz que a terra se encherá da glória de Deus. Quando Paulo diz que o Senhor subiu para encher todas as coisas, quer dizer que ele subiu e anunciou a sua vitória gloriosa. Ele anunciou em todos os lugares, ele desceu, anunciou, ele subiu, anunciou. Então, toda a terra, todo o cosmos, todo lugar espiritualmente falando nessa vida, nós vamos ver isso mais lá para frente, os lugares espirituais, nós vamos falar isso lá no capítulo 6, todo ele está tomado pela glória de Jesus e pelo poder de Jesus. É por isso que algumas igrejas ensinam errado que Jesus e o diabo estão numa luta, e parece como é que chama? Um braço, queda de braço. É uma queda de braço, para ver quem é mais forte. Coitado do diabo, ele não consegue nem dar um dedinho para Jesus, quanto mais um braço.
Porque Jesus não está em quebra de braço com o diabo. Ele domina sobre tudo, inclusive sobre o diabo. O diabo só pode fazer aquilo que o Senhor permite que ele faça. O que está descrito nas Escrituras que ele pode fazer. Então, algumas igrejas ensinam sobre batalha espiritual e dizem, olha, você precisa tomar cuidado, porque o demônio está em todo lugar. Então tem crente que anda com óleo de unção no bolso para jogar na rua, para pisar em cima, para tomar posse, para jogar na casa, para espantar os maus espíritos, né? E vive numa frenesi. Não é assim. Nós estamos do lado do capitão, que com a palavra da sua boca coordena todas as coisas. Essa igreja que ele chamou para viver uma vida digna precisa espelhar essa glória. Porque, de novo, nós somos a Bíblia que o mundo lê. É por isso que vale a pena viver uma vida digna. Porque as pessoas vão olhar o dom do Espírito que há em mim. Porque as pessoas vão ser cativadas pelo dom do Espírito que há em mim. Então lá na cruz, o Senhor conquistou todas as coisas, deu à igreja, deu o seu Espírito à igreja, deu à igreja os dons dele, para que a igreja, veja, não é o tempo, somos nós, possamos viver para a glória dele. E aqui, como é que eu vivo então com um monte de gente diferente, com um monte de pensamento diferente, com idades diferentes, com culturas diferentes? Como é que eu consigo compreender o viver para a glória de Deus? Então eu queria ver e convidar você para, em dois momentos aqui, em dois lugares aqui nesse texto, entender essa direção de Deus para a nossa vida. Então, veja, primeiro, viver de maneira digna na igreja, dirigido pelos dons concedidos por Jesus. Deus deu o dom na igreja. Para quê? Para dirigir as nossas vidas. Imagina se a gente fosse uma igreja que cada um faz o que bem entende. Que cada um age da maneira como quiser. Que cada um interpreta as coisas da maneira como quiser. Imagina se Jesus deixasse uma igreja totalmente livre de conceitos, de pensamentos, de qualquer coisa. Mas isso já é uma bagunça, tendo tudo isso. Imagina se não tivesse tudo isso. A Bíblia diz que, quando nós estudamos lá no Juízes, no Antigo Testamento, que tinha uma máxima em Juízes. Não tinha líder sobre o povo de Deus, e cada um fazia aquilo que achava certo. Você já imaginou? Uma igreja com cada um fazendo o que acha certo? Nós sendo envolvidos pela nossa carnalidade, pela nossa maneira de pensar, pelo nosso viés de vida, fazendo disso a igreja de Jesus. Ah, eu acho que isso é a igreja, então tá bom. Eu acho também, então tá bom. Então a gente ia montar um monte de gente do que eu acho. Então não foi isso que Jesus fez. Ele deu dons para que por meio desses dons as nossas vidas fossem dirigidas. Então nós vamos nos preservar aqui, reservar a pensar nos dons mencionados aqui. São 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há uma discussão se são 4, e o último seria um composto, pastores e mestres. Mas eu prefiro os 5, é mais bonitinho e mostra na mão. Então, 5 dons que Deus deixou para quê? Para direcionar a igreja dele. Para dirigir a igreja. Para que a igreja tivesse uma liderança espiritual. Por isso, Deus usou primeiramente os apóstolos. Quem foram os apóstolos? Eles foram os pioneiros. Eles abriram as portas do evangelho. Foram eles que foram em todos os lugares anunciar. Foram eles que andaram com Jesus e aprenderam a respeito de Jesus. Eles tiveram a revelação
dada por Deus. E hoje, nós vemos aí muitas igrejas dizendo, né, o apóstolo fulano, o apóstolo Beltrano, o apóstolo Ciclano. Então, uma má notícia para essa galera: apóstolo não existe mais. Porque uma das categorias do apóstolo é: ele andou com Cristo, ele recebeu a revelação diretamente de Cristo, e esse dom acabou, morreram todos. Então, quando você vê alguém falando que é apóstolo, é alguém que interpreta erroneamente as Escrituras e se denomina algo que ele não pode ser. O mais próximo de apóstolo que nós temos hoje é uma tradução para apostolão, que é enviado. É aquele que é enviado. Então, o mais próximo, talvez, que nós temos hoje do apóstolo são os missionários. É aqueles que são enviados por Deus para ir a um lugar onde, por exemplo, ninguém foi. Este aí vai abrir ali. Mas ele é um missionário. Por quê? Porque ele não pode ser o apóstolo, porque ele não tem a autoridade de trazer a revelação de Cristo para os homens. Os apóstolos tinham essa revelação. Foram eles que trouxeram as verdades de Deus. Foram eles que receberam de Deus as verdades. E hoje nós temos as Escrituras, por causa das verdades que eles falaram, das verdades que eles transmitiram. Então a palavra de Deus, antes de ser finalizada, precisava dos seus arautos. E João foi o último apóstolo vivo que nos deu o Apocalipse, provavelmente lá depois dos seus 90 anos de idade. E ele escreveu o Apocalipse, e ali ele disse que o Senhor deu a ele uma ordem: encerre as palavras deste livro. Acabou. O que Deus disse por meio dos apóstolos está aqui, a minha revelação está completa. Então nós temos a revelação completa. Adivinha? Os apóstolos não são mais necessários. Eles não podem existir, porque ninguém pode vir da parte de Deus com uma revelação além daquela que já foi revelada pelo Senhor Jesus. Então, quando você ouvir alguém dizendo eu sou apóstolo, desconfie. Essa pessoa, infelizmente, está interpretando erroneamente as Escrituras. E se ela se intitula apóstolo, ela está errando fundamentalmente por ela, e isso ela pode errar em vários outros ensinos. Segunda coisa, profetas. Quem foram os profetas? Aqueles que anunciavam a verdade revelada de Deus ao povo. Lembra? João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Jesus disse que ele era profeta. Ele fechou a profecia do Antigo Testamento. Ele veio para cumprir a palavra de Deus que diz: eis que eu envio à minha frente aquele que vai endireitar o caminho. Então João Batista veio, ele pregou e ele estagnou a questão do profeta do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos vários profetas. Contudo, estes profetas também proferiram a palavra de Deus até o momento em que a palavra de Deus foi completa. Vou voltar lá para João, o último apóstolo e também o último profeta. As profecias do Apocalipse fecharam as profecias que Deus queria revelar para nós. Então, quando a gente vai falar de profecia, aonde a gente vai? As Escrituras, elas estão lá. Mateus fala sobre profecia. Paulo escreve sobre profecia em Tessalonicenses. A profecia está nos escritos de João, em Apocalipse. A profecia está lá no Antigo Testamento, em Daniel, em Ezequiel. As profecias estão nas Escrituras. Não existe profetas hoje. Não há profetas. Então, se alguém se denomina profeta do Senhor, ele está sendo um falso profeta. Vou dar 3 exemplos para vocês de falsos profetas. Primeiro, Ellen White fundou o Adventismo. Falso profeta. Ela disse que Deus falou para ela que viria em 1940 e pouco, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu? Deus não veio.
agora deu ruim. Vamos arrumar uma desculpa. E toda a teologia da adventista é dentro dessa desculpa de que porque Deus falou para ela que vinha e não veio. Então o adventismo é heresia, porque é fundamentada em uma falso profeta, Ellen White. Segundo o falso profeta, Joseph Smith, Mormons, diz que recebeu a revelação de um anjo a respeito do Evangelho de Cristo. Mas Cristo não trará outro Evangelho. Paulo em Gálatas diz, se alguém vier e pregar a você outro Evangelho, mesmo que seja eu, seja anátema, seja amaldiçoado, porque não há um outro Evangelho. Terceiro falso profeta, Charles Taze Russell, fundador do Testemunho de Jeová. Poderia, irmão, citar 150 falsos profetas, no mínimo, para você. Então, se alguém diz que tem uma revelação da parte de Deus, ele está mentindo. Porque a revelação da parte de Deus está revelada nas Escrituras. Cuidado com os profetas, que se intitulam profetas. Inclusive aqueles que dizem, vou orar por você e Deus tem uma mensagem. Olha, eu estou vendo isso na sua vida. Olha, eu estou vendo aquilo. Olha, eu tive um sonho. Cuidado. Não vou dizer para você que Deus não possa dar uma revelação pessoal a você, porque Ele pode. Mas eu vou dizer para você, cuidado, porque toda e qualquer revelação pessoal tem que estar ligada às Escrituras. Eu já vi, por exemplo, caso na igreja de profeta dizer, olha, eu estou aqui orando por você para dizer o seguinte, irmão, você casou com a pessoa errada. Aí o cara já estava num casamento que ele não estava gostando muito, ele falou, você tinha que casar com a fulana ali. Tem disso dentro da igreja. E isso não é uma profecia bíblica, porque Deus detesta o divórcio. Então, se alguém vai dar uma palavra para alguém se divorciar, é uma falsa profecia. Quem está falando é um falso profeta. Temos que tomar cuidado. Bom, terceiro dom, evangelista. São aqueles que saem por vários locais ensinando o evangelho. Jesus falou e ensinou os seus discípulos a fazerem isso, de 2 em 2. E se você ler lá depois, Atos capítulo 8, você vai ver um camarada chamado Filipe, que era diácono. E de repente ele disse, eu não quero mais só ser diácono, eu quero anunciar a palavra. E ele começou a pregar, e ele começou a ensinar, e as pessoas começaram a se converter. O dom de evangelista é aquele que Deus usa para dar crescimento à igreja dele. E esses ainda continuam. Esses não acabaram. Por quê? Porque evangelizar é falar o quê? A palavra de Deus. Evangelizar é pregar a salvação em Jesus Cristo. Está tudo escrito. Você quer aprender a evangelizar? Você pode evangelizar usando sua mão, sabia? Eu te ensino 5 versículos que você coloca em cada um do seu dedo e evangeliza dentro do ônibus. Na sua casa. Conversando com um amigo na escola, no trabalho. Você pode evangelizar. Você pode ser um evangelista. Deus tem dado dom às pessoas para evangelizar. Quarto, pastores. São os que recebem capacidade por meio do Espírito para cuidar e direcionar os discípulos a viverem uma vida baseada nas Escrituras. Recebem de Deus uma direção para o corpo. Irmãos, é muito importante a gente vir ao culto e ouvir a palavra de Deus. Porque quando a gente vem ao culto e ouve a palavra de Deus no culto, essa palavra que Deus traz ao pastor, que aqui no caso sou eu, poderia ser outro, é uma palavra que nós entendemos que, sendo ela bíblica, é aquilo que Deus está dando para dirigir as nossas vidas. E Deus faz isso no culto. Então, aquele irmão que acha que pode ser crente na casa dele, com aquele livrinho de, como é que chama lá? Devocional da manhã e tal, e com a sua Bíblia, e com a sua oração só, ele está enganado. Isso não é tudo o que Deus quer para a vida dele. Por isso Deus deixou pastores.
É claro que tem muito pastor hoje que está pisando na bola. Mas a ideia é que haja pastores conforme a Bíblia diz. Possam conduzir o povo por meio da palavra. Mestres se esmeram em fazer a palavra de Deus ser entendida pelos cristãos. Ensinam e procuram sempre uma melhor forma para trazer a verdade. Explicam de maneira que o povo consegue entender. Jesus era um mestre por excelência. Ele usava parábolas, ele usava histórias, ele ensinava ao povo verdades das Escrituras. Agora, por que nós precisamos desses cinco dons aí na igreja? Para a gente ser dirigido. Então eu quero te convidar a olhar a segunda parte desse texto. Ser dirigido para quê? Viver uma vida digna na igreja para os propósitos estabelecidos por Jesus. Jesus deixou alguns propósitos para a gente como igreja. Você pode falar que você não tem um propósito definido na sua vida ainda. Não sei para que eu vim nessa vida. Tudo bem. Não vou brigar com você se você não sabe um propósito definido para a sua vida pessoal. Mas se você falar para mim assim, eu não sei o propósito da igreja, eu falo, então você está precisando ver o texto de hoje. Porque a Bíblia deixou o propósito estabelecido para nós vivermos uma vida digna aqui, como igreja. Sabe qual é o primeiro propósito de Deus? Que Ele quer para mim e para você? É que agora, nós, com essa vida que temos, ofereçamos o nosso corpo para Ele. Em Romanos capítulo 6, versículo 19, eu vou parafrasear, mas Paulo diz mais ou menos assim: vocês antes ofereciam seus corpos como escravos ao pecado. Agora, ofereçam seus corpos como escravos para o serviço do Senhor. Olha a mudança. Como é que você vivia antigamente? A minha vida era só buscar o pecado. Lá em Salmo diz que os pés dos homens são rápidos para o pecado. Eu vivia para nutrir os desejos do meu coração, viver de acordo com o meu coração, buscar as coisas do jeito que eu quero. Era assim que eu vivia. E agora? Você não é mais escravo disso, mas então torne-se escravo do Senhor. Deus deseja que a sua igreja prospere espiritualmente. E isso só vai acontecer quando a gente seguir o propósito de Deus para nós. E Ele coloca aqui 4 coisas que são o propósito de Deus para nós, como igreja. Primeiro está no versículo 12. Sermos aperfeiçoados no desempenho do serviço para o reino. Para que existem os 5 dons lá em cima? Para aperfeiçoar a igreja. A igreja deve ser um ambiente que promove o desempenho do serviço. Contudo, a igreja também tem que ser um lugar que ensina os discípulos a desempenhar o seu serviço. O pastor, o evangelista, o mestre, eles precisam ser as pessoas que vão ser usadas por Deus para discipular outras pessoas. Por isso a igreja precisa ser um lugar de discípulos que estão aprendendo e ao mesmo tempo ensinando a outros. É assim que a banda toca. Quando eu me disponho a aprender e a me tornar um discípulo, Deus me chama para ensinar a outro. Eu tenho uma máxima que é o seguinte: ninguém na igreja é incapaz de ensinar. Ninguém. O novo convertido que está 1 mês na igreja, ele é capaz de ensinar. Ele é capaz de ensinar a outro o que ele já aprendeu. Então a ideia do discipulado é o seguinte: você é capaz de trazer alguém até a trajetória que você está, até onde você está, até o conhecimento que você tem. Sabe qual é a diferença do Mar Morto para o Mar da Galileia? Por que um é morto, por que o outro não? Simples. O Mar Morto, ele é morto porque ele recebe toda a água, mas ele não tem caminho. A água não sai dele. A água chega ali e para. Água parada. Né? Só não dá dentro porque é sal pra caramba. Serve para nada. Sabe qual é a diferença do Mar da Galileia? Ele tem entrada de água e saída de água.
Isso mantém ele vivo. Sabe qual é a diferença do cristão que é discipulador do cristão que não é discipulador? É que o que não é discipulador corre o risco de morrer de tédio, porque ele fica só recebendo, recebendo, recebendo e recebendo. O cristão chamado para ser um discipulador, ele recebe e doa, recebe e doa. Então ele está sempre recebendo mais e tendo mais para doar. Deus nos chamou para isso, para receber dele, sermos aperfeiçoados e entregar para outros. Sabe por que Deus deu esses dons aí em cima também? Versículo 14 diz, para a gente não ser como criança, jogado de um lado para o outro. Criança é inocente. Então, às vezes, você ensina uma coisa para a criança aqui, o outro ensina uma outra aqui, e ele muda de idade, uma facilidade danada. É na idade da criança que a gente muda de time. Né? O pai criou ali, mostrando a camisa do São Paulo, do camarada, né? Olha aqui que bonita, esse pedaço de pizza aqui, olha aqui, né? Aí vem depois alguém e fala para ele, mano, Corinthians, pronto, o cara vai lá pro Corinthians, deu ruim. Deu ruim. Criança é assim, ela é levada de um lado para o outro. E tem crente na fé que ele é criança. Já viu aquele cachorrinho que o pessoal coloca no Brasil, na frente do carro? Fica assim, quando o carro anda. Tem crente que parece aquele cachorrinho. A pessoa fala uma coisa, ele... Aí o outro falou totalmente diferente. Por quê? Porque ele não tem formação, ele não tem segurança, ele não tem ensino da parte de Deus. Então qualquer um leva ele. Igreja é lugar onde deve promover maturidade espiritual para que os cristãos não sejam levados de um lado para o outro como barata tonta, seguindo falsos ensinos. Hoje em dia está uma onda aí na internet de um camarada que ele é muito inteligente, o Rodrigo aí, fala sobre arqueologia, e tem vários vídeos dele na internet, no YouTube, o cara está bombando lá no Brasil. Ele é adventista. E se você ficar ouvindo ele, porque ele fala algumas coisas interessantes sobre arqueologia, daqui a pouco você está falando que Ellen White não está tão errada. Daqui a pouco a Ellen White está certa. Daqui a pouco você está lá se batizando na Adventista. E na Adventista, assim, batiza quando chega. Se desviar, volta, batiza de novo. O pessoal não vai dar banho lá. Para isso não ocorrer, a igreja precisa ser um local de ensino na palavra. Ensinar desde pequeno. Só a palavra de Deus pode formar o cristão, transformar o cristão. A gente precisa dar tempo para a palavra. Infelizmente hoje a gente tem uma igreja um pouco engessada, a nossa igreja. A gente tem 1 hora e pouco aqui, a gente tem que sair, não tem mais dias para se reunir. Mas a gente tem terça-feira um momento online para estudar a palavra, que é o que hoje ainda a gente consegue. Mas o nosso projeto é que tenha grupos de ensino, de discípulos, que possam aprender mais da palavra. Porque se você aprender a palavra vai enraizar você não vai ser jogado de um lado para o outro. Sabe qual é o terceiro passo aí para que esses dons Deus deixou? Para que a gente cresça em tudo. O versículo 15, Paulo diz sobre isso. Para que cresçamos em tudo. A ideia é que a igreja deve promover o crescimento do crente. O crente foi chamado para nascer e se desenvolver. Hoje você é alguém que está sendo discipulado? Se não, precisa ser. Se tem tempo na sua agenda, tem tempo na minha, tá? Só me chamar. Porque você precisa ser discipulado para discipular outros. Se você já foi discipulado, torne-se um discipulador. Porque o discipulado hoje, aquele que é discipulado hoje, vai se tornar o discipulador do amanhã. Hoje você aprende, amanhã você ensina. É o crescimento natural da igreja. Jesus quer que você faça isso. Por último, esses dons foram deixados para que a gente seja edificados em amor. Versículo 16. O crescimento do edifício,
tijolo ao lado de tijolo, tijolo em cima de tijolo. A ideia é que é possível, por meio do amor de Deus, derramado em nossos corações, como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, porque Deus derrama o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. E a ideia desse tempo verbal em Romanos é o seguinte: Deus está derramando sempre o amor dele em nossos corações. Não é que ele derramou uma vez, ele derrama, sempre irá derramar o amor dele nos nossos corações. Para quê? Porque só o amor de Cristo, irmãos, pode edificar a igreja com pessoas diferentes, lugares e culturas diferentes. Nós precisamos desse amor que traga a nós a unidade. Porque às vezes alguém entra na igreja e está mais chateado, ele está irritado, a irritabilidade dele está alta. Você chega perto dele e diz assim, bom dia, ele responde assim, bom dia para quem? Naturalmente humano. As pessoas na igreja erram uma com a outra. As pessoas vão falhar com você na igreja. Isso é natural, porque o Senhor Jesus não colocou aqui um monte de anjo. Ele colocou aqui um monte de gente imperfeita, sendo moldado pelo Espírito dele, para viver uns com os outros, e para demonstrar a glória dele para outras pessoas. Então é o amor de Cristo que deve nos unir, muito mais do que as nossas diferenças, que vão lutar para nos unir, que vão sempre nos chamar para, de repente, fazermos e termos ideias contrárias. Mas em Cristo, Deus deixou os dons dele e o Espírito dele para que a gente sim consiga ser um, para que a gente consiga se amar, para que esse amor seja uma manifestação da glória de Deus. Jesus disse isso aos seus discípulos: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A coisa bonita na igreja é quando alguém reconhece o erro e pede perdão, e quando o outro reconhece a graça de Deus na vida dele e perdoa. Concluindo, você consegue imaginar? A gente, quando é mais velho, vai perdendo a imaginação, né? Criança é boa de imaginar, né? A gente vai perder, a gente está tornando meio literal. Aí quando alguém fala alguma coisa para a gente, fala, nossa, que besteira é isso? Mas eu queria te convidar a imaginar. Imaginar o quê? Imaginar uma igreja que é dirigida por homens capacitados pelo Espírito e fiéis à Escritura. Você consegue imaginar isso? Uma igreja que homens são capacitados pelo Espírito de Deus e são fiéis às Escrituras, pregando e ensinando a palavra de Deus e assim dirigindo sua vida, porque Deus quer que você seja guiado nessa igreja, pelo que Ele fala nessa igreja. Você consegue imaginar homens cheios do Espírito, capacitados pelo Espírito e fiéis às Escrituras? Você consegue imaginar uma igreja que promove o trabalho dos crentes, que ensina a viver de acordo com o dom que o Senhor deu? Uma igreja que se preocupa com o crescimento espiritual e a maturidade do cristão? Uma igreja edificada no amor, derramada pelo Espírito, causando assim comunhão entre os irmãos e crescendo para a glória de Cristo? Você consegue imaginar isso? Eu consigo. Porque eu não quero viver em uma igreja que não consiga ser isso. Eu não quero participar, conviver numa igreja que não queira ser esta igreja, para a glória de Deus, como está revelado na palavra. Eu quero convidar você a não só imaginar, a crer que Deus quer fazer isso em você e por meio de você. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos edifica, nos ensina,
e também, Senhor, que nos exorta a respeito daquilo que o Senhor quer para nós. Não é fácil viver uma vida digna, não é. Mas é possível porque ela é produzida em nós por meio do Teu Espírito. Então eu rogo ao Senhor que nesta manhã, um pouco mais o Teu Espírito haja em mim e nos meus irmãos, para que possamos, para a Tua glória, vivermos uma vida digna na igreja do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe os irmãos.